Oi Larissa, tudo bem? Bom, o exercício pediu para desenhar essa circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. E ele ainda deu uma dica, falou que é uma circunferência, né? Vamos desenhar ela. Bom, as circunferências ela tem um padrão, que é x menos a. Essa é a fórmula de uma circunferência, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? Então a circunferência ela tem um centro e ela tem um raio. Esse daqui então é o raio e o centro é formado por esse A e por esse B. Então aqui tem o A como coordenada x e o B como coordenada y do centro. Tá? Nesse exercício, ele disse que o A e o B valem zero. Tá vendo que não apareceu o A nem o B aqui? Significa que o A é zero, né? Ele não existe. O B é zero também, ele não existe. E aí fica igualzinho o exercício. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Esse é o enunciado do exercício. Só que o 9, como que o 9 está relacionado com o raio? Pela fórmula, a gente sabe que raio ao quadrado vai ter que ser igual ao 9. Né? Porque aqui não é o raio que vai, é o raio ao quadrado. Então, se raio ao quadrado vale 9, significa que o raio vale 3. Tá bom? Matematicamente falando, quando você resolve esse pedacinho, fica R igual a mais ou menos 3. Só que não faz sentido o raio de circunferência ser negativo, então a gente pega só a parte positiva, tá bom? Ok, isso significa, bom, A e B a gente sabe que é 0 e 0. 0, 0. Isso significa que essa circunferência está centrada na origem do sistema de coordenadas. Se eu tenho um sistema de coordenadas ou um plano cartesiano xy, eu vou ter uma circunferência centrada na origem. Então aqui está a origem, vale 0, 0, e o raio vale 3. A gente descobriu que o raio vale 3. Então aqui vale 3, porque esse aqui é 0, né? Aqui é negativo a coordenada, então é menos 3, e aqui é menos 3 também. Para o raio poder valer 3. Daqui até aqui vale 3. Ok? Eu vou desenhar isso para você poder enxergar melhor no GeoGebra, que é um software matemático. O GeoGebra ele tem algumas facilidades. Ele deixa a gente digitar a fórmula que a gente quer e ele reconhece. Por exemplo, eu vou digitar exatamente essa fórmula aqui. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ele reconhece que é uma circunferência, ele sabe como desenhar uma parábola, uma circunferência. Vou entrar com x menos a ao quadrado, né? Mais então eu entrei com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Vou apertar Enter. No que eu apertei Enter, ele detectou que o A, o B e o R eles são parâmetros, né? O A, B e o R eles são parâmetros e ele sabe que o x e o y são os eixos. Então ele vai criar barrinhas aqui para eu poder variar o A, B e o C. Aliás, o A, B e o R. Então, ó, aqui está a minha circunferência e aqui está o eixo Y e o eixo X. No nosso exemplo, tanto o A quanto o B eles valem 0. Então, eu vou pegar esse A aqui e fazer ele valer 0. Ó, eu vou arrastar até o 0. Olha, conforme eu movimento o A, eu aumento ou diminuo o A, olha o que acontece com a circunferência. Ele vai dançando para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, eu vou colocar A igual a 0. Você viu que, então, a coordenada x do centro ficou exatamente igual a 0. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Aqui assim. Aí o B eu vou fazer a mesma coisa. Só que o B, tá vendo que o B está relacionado com o Y?
então ele vai fazer o gráfico se movimentar no eixo Y. Então, ó, se eu aumento B, a circunferência sobe, se eu diminuo, a circunferência desce. Então, se eu colocar exatamente no zero, ela vai ficar centrada na origem. Pronto, exatamente no zero. Tá vendo? Tá no 0, 0, então o centro é 0, 0. E agora o raio. O raio aqui vale 1. Tá vendo que o número aqui tá 1, o raio vale 1. Daqui até aqui vale 1. Só que no nosso exemplo ele vale 3. Que foi o que a gente encontrou, né? Ó, o raio vale 3. Então vamos colocar igual a 3 no raio. Ó, conforme eu vou aumentando o raio, ela vai ficando maior a circunferência. Se eu coloco igual a 0, ela fica pequenininha, né? Fica zerada. É um ponto ali na origem. Então eu vou aumentar até valer 3. 2, 3. Ponto. Ops, errei. Diminui um pouquinho. Quase 3. 3. Olha só. Tá vendo que ele tocou exatamente no número 3 aqui? Ele tá 0, 1, 2, 3. Eu vou diminuir o zoom para poder ver melhor. Ó, ele toca no 3 aqui, toca no 3 aqui, toca no menos 3 aqui e toca no menos 3 aqui. Então essa é a circunferência, tá bom? Então aqui no enunciado, isso daqui a gente traçou a circunferência. Deu para entender com GeoGebra como é que faz para mexer com a circunferência? Conforme, ó, e ele com A igual a 0, B igual a 0 e o raio igual a 3, a fórmula ficou exatamente igual ao do enunciado. Se eu aumento A, olha o que acontece com a fórmula, ela vai mudando, tá vendo? Se eu diminuo A, a fórmula vai mudando também. Porque a fórmula que a gente entrou aqui era x menos A. Ó, x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá bom? Então, a circunferência a gente já criou. Vamos agora para o item B do exercício. Deixa eu deixar aqui. O item B, ele fala que é uma parábola de equação y é igual a menos x ao quadrado menos 1, com x variando de menos 1 a 1. Então, vamos escrever isso. O item 2, né? Y é igual a menos x ao quadrado menos 1 para x variando de menos 1 até 1. Deixa eu ver se é inclusive. X variando de menos 1 a 1. Tá? Como ele está falando que está variando de menos 1 até 1, então é bolinha fechada no menos 1 e no 1. Ele não falou que não pode valer 1. Ele falou que varia de menos 1 até 1. É inclusive, tá? Então você inclui o menos 1 em 1. Então não é assim o intervalo. O intervalo é fechado. Intervalo fechado que inclui o menos 1 e que inclui o 1 é assim. Então esse daqui é o conjunto que o x pertence a esse conjunto. São os valores que o x assume para formar essa parábola. Tá? Então, novamente ele foi bonzinho com a gente, ele falou que é uma parábola, não precisaria falar que é uma parábola. Tá? E aí como é que a gente traça a parábola? A gente tem que traçar a parábola porque o exercício está pedindo para esboçar, né? É uma parábola com boca para baixo, por causa desse menos aqui, ele é com boca para baixo, então a parábola vai estar assim, com boca para baixo. Esse menos 1 aqui é onde ele toca o y. Então, se a gente tiver um eixo xy assim, a parábola vai estar assim, tocando no menos 1, ou ela não precisa estar assim necessariamente. Ela pode estar assim, ó, tocando no menos 1 também. Tudo que a gente sabe é que ela tem que tocar no menos 1 no y. Mas ela pode estar assim também, ó, tocando no menos 1, só que ela está do lado esquerdo, digamos assim, do gráfico. Ou ela está do lado direito, ou então ela não precisa nem ter raiz, né? Isso daqui é a raiz dela, ela não precisa. A gente ainda não sabe a cara dela. A gente só sabe que ela vai tocar no menos 1 e que ela tem boca para baixo. Aí como é que a gente faz para esboçar esse gráfico? A gente tem que fazer a tabelinha, né? A gente coloca lá x, y. Esse é o jeito tradicional. Se você treinar bastante, você consegue enxergar melhor esse gráfico aqui sem fazer a tabelinha.
Mas vamos fazer a tabelinha. Vamos colocar alguns valores. No mínimo 3 para poder fazer o gráfico de uma parábola e no mínimo 2 para fazer de uma reta. Eu vou chutar o menos 1, o 0 e o 1. E vou colocar o 2 também, só para garantir. Bom, o y, ele vale menos x ao quadrado menos 1. Então, colocando x é igual a menos 1, o y valeria menos 1 ao quadrado menos 1. Então, vou fazer até de outra cor aqui. Quando x é menos 1, eu substituo menos 1 no lugar de x, porque o x está aqui, ó. O x está ao quadrado e esse menos está para fora. Esse menos que está para fora é esse menos que está para fora. Tá? Aliás, eu copiei aqui, né? Deixa eu rabiscar aqui embaixo. Ó, esse menos aqui é esse menos daqui. Esse x está ao quadrado, só que o x agora vale menos 1. Então, esse menos 1 está ao quadrado. Tá legal? Ok. Resolvendo agora. Esse menos 1 ao quadrado dá 1. Só que tem esse menos aqui para fora, então o menos permanece. E agora menos 1. 1 menos 1, aliás, menos 1 é menos 2. Para x valendo 0, menos 0 ao quadrado menos 1. Então vai ser 0 menos 1, que é igual a menos 1. Aqui, a rigor, teria o menos na frente, só que menos 0 e 0 é a mesma coisa. Tá? Para x é igual a 1, a gente tem o menos, que está do lado de fora, e o x está ao quadrado, só que agora o x vale 1. Então, vai dar menos 1, que é igual a menos 2. Para x é igual a 2, coloco 2 ao quadrado, menos 1. Esse menos permanece aqui, e 2 ao quadrado vale 4. Copio menos 1, que está menos 5. Então, a gente tem alguns pontos. A gente tem dessa primeira linha, o ponto x é igual a menos 1, y é igual a menos 2. Dessa segunda linha, a gente tem x0, y menos 1. Dessa, a gente tem x1, y menos 2, e finalmente 2 menos 5. Fiz 4 pontos, 3 seria o suficiente. Tá? Aí a gente vai colocar o nosso sistema de coordenadas, o eixo XY, os eixos XY. Ok, vamos colocar esse ponto, menos 1, menos 2. X é igual a menos 1, está aqui, menos 1. Y é igual a menos 2, está aqui embaixo, menos 2. Então, a gente colocou esse ponto já, que é esse ponto aqui, ó, menos 1, menos 2. Aí, a gente vai aproveitar e colocar o 1 menos 2, que está fácil colocar esse. 1 menos 2 é x é igual a 1, menos 2 está aqui, então, esse ponto aqui. A gente tem esse ponto e esse ponto. Agora, vamos colocar o 0 menos 1. X é igual a 0, y é igual a menos 1. Y é menos 1 está aqui. X é igual a 0 está aqui. Então, esse ponto, ele é esse ponto aqui, 0 menos 1. Por último, 2 menos 5. Então, x é igual a 2, estaria aqui. E o menos 5 estaria lá embaixo, né? A gente não está usando escala, mas vamos tentar fazer mais ou menos. Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5. Negativo, né? Menos 5. 2 menos 5. Estaria mais ou menos por aqui. Tá? Se a gente traçar essa parábola, ligando esses pontinhos, vai ficar aqui assim. E continuar aqui para baixo, continuar aqui para baixo. Tá bem feio aqui, só um esboço, um rabisco, né? Essa é a nossa parábola.
Tá? Então, essa parábola é dessa função aqui. Só que o que significa esse pedaço aqui que é do enunciado? Ele falou lá no enunciado que o x variando de menos 1 a 1. Então, significa que ele não quer todo o gráfico. Ele quer só o gráfico quando o x varia de menos 1 até 1. Ele não quer de 1 para frente. Então, ele não quer esse pedaço. Né? Ele quer com o x daqui até aqui só. Né? Só essa faixa. O que ele quer é esse intervalo aqui. Então, eu vou apagar o resto que ele não quer. Então, tudo isso daqui ele não quer. Tá? Ele quer só esse pedaço. Tá? Vai formar a boca da imagem, né, da figura. Formando uma boca triste, tá vendo? Vai formar a boca triste. Tá? Ok? Então vamos lá no GeoGebra para eu te mostrar também formando essa parábola no GeoGebra. Que o GeoGebra é muito bom para entender como é que os gráficos dançam para cima e para baixo, né? Vou esconder esse daqui agora. Tá. Vou colocar agora o y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Né? Aliás, eu vou fazer que nem que nem eu fiz com a circunferência. Eu vou colocar, em vez de menos 1 aqui, eu vou colocar c, tá? Vou colocar mais c. E que mais? E aqui eu vou colocar a, que multiplica o x. Porque, aliás, deixa eu fazer diferente. Eu vou apagar a nossa equação anterior, depois eu faço ela. Eu vou colocar a equação de uma parábola aqui, tá? Do jeito que a gente viu em sala de aula, que é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ele detecta que a, b e c ele não é variável, né? Então são parâmetros. Aí ele pede para criar os parâmetros. Tá aqui, nossa parábola. E aí, como ele colocou os valores 1, 1 e 1 por padrão, essa é a parábola que é formada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o A, você vê que ela fica, conforme eu aumento o A, ela fica mais estreita, conforme eu diminuo, ela vai ficando mais gordinha, até que com A negativo ela fica com a boca para baixo. Você viu que interessante? Ó, com A negativo fica com a boca para baixo. E olha uma característica dela, ela sempre toca o Y aqui no ponto 1. Eu estou variando o A, ela está tocando no ponto 1, porque o C vale 1. Sempre que o C vale 1, né, que é esse termo aqui, é onde ele toca o eixo Y. Eu posso variar o B também. Ó, não importa, se eu vario o B ou o A, ele sempre toca no ponto C. O único jeito de eu variar esse ponto em que ele toca o Y é eu variando o próprio C. Tá legal? Então, no exercício ele falou que o C vale menos 1. E olha que interessante, o C ele é responsável só por levantar o gráfico ou descer o gráfico. Tá bom? Ó, se eu aumento o C, ele levanta o gráfico. Se eu abaixo o C, ele diminui o gráfico. Ele abaixa o gráfico. Vou colocar o C igual a menos 1, que é o valor do exercício. Menos 1. E o B, ele dança para a esquerda ou para a direita, tá vendo? Vou colocar um A negativo. Levantar o gráfico. Ó, ele dança para a esquerda ou para a direita. Legal, né? Ele não faz ficar o gráfico ficar mais gordinho ou mais estreito. Ele desliza entre a esquerda e a direita. O A faz ele ficar mais gordinho ou mais magrinho, tá vendo? Tá. O exercício falou que o A vale menos 1, então vamos colocar o A igual a menos 1. E o B vale 0, né? Tá vendo que o B ele é responsável por deixar o gráfico mais para a esquerda ou mais para a direita em relação ao eixo Y?
Então, é justo que se o B vale 0, ele não está nem para a esquerda e nem para a direita, ele está exatamente na metade. E é isso que acontece. Ó. Se o B vale 0, ele fica exatamente na metade. Ele não está nem para a esquerda e nem para a direita do y, ele fica exatamente centrado no y. Aí você pode variar o a à vontade, ou o c à vontade, que ele vai sempre ficar centrado, metade na esquerda e metade na direita. Esse é o papel do B. Vamos voltar para menos 1 aqui. E o a vale menos 1 também. Pronto. Com esses valores de a, b e c, a gente conseguiu a equação que o exercício falou lá no item 2. Menos x ao quadrado menos 1. Só que o x, ele só pode variar de menos 1 até 1. Né? Ó, o x é só daqui até aqui. Eu vou dar um zoom aqui. O x é daqui até aqui. Só que nesse gráfico aqui eu não consigo, até dá para limitar ele, mas eu não consigo limitar o GeoGebra. Eu não lembro como é que faz. Vou fazer o seguinte, vou colocar uns pontinhos nele aqui. Ó. Vou colocar um pontinho aqui e colocar um pontinho aqui. E daqui até aqui é o que o exercício pede, tá bom? Ignora o que está para cá. Eu não lembro como faz no GeoGebra para limitar o x, senão eu limitaria para você. Mas dá para imaginar, né, que é só esse pedacinho aqui que faz parte da resposta, que é do jeito que eu desenhei aqui, ó. Ops. Vou deletar isso. Que é desse jeito aqui que eu desenhei, tá bom? Só esse pedaço aqui, o resto você ignora. Ok. Bom, então já está feito também o item 2. Agora vamos lá fazer o item 3. Vamos ler a questão. 3. Quadrado formado pelos vértices menos 2, 1, menos 1, 1, menos 1, 2 e menos 2, 2. Bom, esse é fácil, né? É só pegar o plano cartesiano e traçar esses pontos. Deixar aqui em cima. Ó, isso daqui basta colocar os eixos coordenados e achar esses pontos. Esse é facinho. Menos 2 e 1. Deixa eu primeiro colocar... Ó, como o x varia de menos 2 até menos 1, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 e menos 2. Esse é o x. E o y varia de 1 até 2. Opa, eu fiz errado aqui, né? Era para eu ter colocado o x. O x varia de menos 1 até menos 2. Menos 1, menos 2. E o y, ele vale 1, 1, 2 e 2. Então, ele vale 1 ou 2. 1, 2. Aí eu tenho que traçar o ponto menos 2 e 1. Menos 2 está aqui e 1 está aqui. Então, é esse ponto aqui. O ponto menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Está aqui. Esse ponto aqui. O ponto menos 1 e 2. Menos 1 para x e 2 para y. Está aqui. Esqueci de pôr o y e o x. Nunca... Sempre é bom lembrar, tá? De colocar o x e y. E o 0 também. E, finalmente, o menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Está aqui. Então, esse quadradinho... Aliás, ele falou que tem que ser o quadrado formado pelos vértices. Se esses são os vértices do quadrado, eu tenho que ligar ele aqui, né? Eu não posso deixar ele sem ligar, porque é um quadrado e esses são os vértices do quadrado. Não é só os pontos, tá? É o quadrado. Tá aí. E depois, por último, o quadrado formado pelos vértices. E aí é a mesma coisa. É traçar igualzinho. 1 e 1. 1 tá aqui, vai ser... Acho que mais pra cá. Mais pra cá. Não tem y negativo, então não preciso desenhar embaixo. Ó, 1 e 1. 1 tá aqui, o 2 tá aqui. 1 e 1. É esse ponto aqui.
esse daqui é 2 e 1, 2 e 1 está aqui, 2 e 2 está aqui, 1 e 2 está aqui. Também é o quadrado formado por esses vértices, então eu ligo os vértices para formar o quadrado. Aí a junção dessa... e tem, por último, o ponto 0, 0. Tem que ter esse ponto 0, 0 aqui. Tá? Então é só juntar todo mundo. Ó, a gente tem essa imagem aqui, esse pedacinho, é como se fosse uma boca triste, né? Um pedaço de uma parábola que passa pelo menos 1. Então, se aqui é o menos 1, a gente tem, o que mais? A gente sabe que esse ponto aqui, eu não sei se é menos 2 esse ponto, né? Aliás, é menos 2? É, menos 2, a gente sabe sim. Então, a gente sabe que esse ponto aqui é vai do menos 1 até o menos 2. Então, deixa eu colocar o menos 2 aqui. Então, esse ponto aqui é esse ponto aqui da parábola. E esse ponto aqui é o 1 menos 2. Então, se aqui está o 1 e aqui está o menos 2, vai ser esse ponto aqui. Tá? E aí, ligando a parábola... fiz errado. Ele tem que passar pelo menos 1. Aqui. Tá? Então, ó, esse ponto aqui é esse ponto aqui. Tá bom? E aí, só falta a gente colocar a primeira figura lá, que era essa circunferência de raio 3. Vai ficar muito feio no desenho, mas o raio 3 teria que estar aqui. Deixa eu aumentar esse aqui. O 3 estaria aqui. O menos 3 aqui. O menos 3 aqui. E vou mudar de cor. Seria alguma coisa bem feia desse tipo aqui. E faz de conta que isso aqui é uma circunferência. Tá? E aí você tem que ver qual figura que se parece com isso. Bom, vamos ver se a a figura parece, só que ó, o raio é 9. Tá vendo? E o raio tem que ser 3. Ó, o raio é 3 e não 9. Né? Ele bate aqui no 3 e não no 9. Esse que é o problema aqui com a figura A. Tá bom? E por que ele falou isso? Né? Porque é muito comum a gente errar. A gente olha para essa fórmula e acha que esse aqui é o raio. Mas não é, lembre, esse aqui tem que ser o raio ao quadrado. Isso é muito importante. Tá? Aqui o que está errado é o raio, falando que é 9, e a parábola está com a boca para cima. A parábola está com a boca para baixo, porque tem esse negativo aqui. Senão estaria com a boca para cima e estaria certo o desenho. Tá? O item C, mesma coisa, ó, parábola com a boca para cima está errado, só que eles acertaram na circunferência. A circunferência está certa. Tá? Vamos ver o item D. O item D, ó, tá errado porque ele tá pegando no 1 aqui no Y, né? E ele bate no menos 1, ó. Fica para baixo a boquinha aqui, não fica para cima. Tá? Então só sobrou a alternativa E. E a alternativa E é bem parecida com o nosso desenho aqui, ó. Fica o quadradinho aqui, a circunferência de raio 3, o ponto no centro e a parábola para baixo aqui, ó. A boquinha para baixo, passando no menos 1. Tá certinho. Tá legal? Vamos desenhar isso no GeoGebra, colocar todo mundo junto e ver se dá certo. Deixa eu ver que eu não lembro essa aqui. Vou então colocar agora a circunferência. Para pôr a circunferência pus a circunferência. Agora eu vou colocar manualmente, eu vou colocar
os pontos aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Tem esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Tá vendo que ele não chega, esse ponto aqui do quadrado não chega a encostar na circunferência, apesar de parecer na figura, só parece só, ele não encosta, ele quase encosta, mas não encosta de verdade. Então tem esse ponto aqui, esse e esse pontinho aqui também. Aí vou ligar com segmentos aqui. Pronto. Tem a figurinha formada, só ignora que aqui para baixo tem alguma coisa, faz de conta que não tem nada. Tudo bem? Ó, então esse conceito é difícil, né? Para x é igual... isso que eu falei que daqui para baixo não tem nada, daqui para baixo não tem nada, é porque o x está limitado entre menos 1 e 1. Tá? Então, para x entre menos 1 e 1, essa parábola só tem esses valores aqui. Ele não tem, por exemplo, esse ponto aqui, ó, deixa eu colocar um ponto aqui na parábola. Esse ponto aqui que eu pus, esse ponto L, ele não faz parte do gráfico dado no item 2, que seria essa função aqui, ó, essa função aqui não tem esse ponto L. Por quê? Porque o ponto L tem coordenada x maior do que 1. E o exercício falou que o x ele varia de menos 1 até 1 apenas, tá? Então o x lá ele vale de menos 1 até 1, no máximo, tá? Então, x menores que menos 1 ou x maiores que 1 não fazem parte do domínio da função. Então, você não pode ter y fora do domínio da função, né? Y que corresponde a um x que não está na função não pode existir. Tá legal? Acho que é isso. Se ficou com dúvida ainda, é só falar. Se tiver alguma dúvida específica, se quiser que eu trace outro gráfico também no GeoGebra para você, é só pedir, tá bom? Tchau, tchau.